te dou uma semana para você começar a ter medo de entrar dentro de hospital. O momento em que eu fico 24 horas parado com o equipamento, eu estou tendo perda de receita. E eu vejo uma grande dificuldade de trazer isso para a engenharia clínica, né? Foi defender a tecnologia. Às vezes ego de outras pessoas ali. A teoria é muito bonita. Agora, você não... Custo total de propriedade. Esse é um termo que, de forma muito sincera, eu já vi ele mais na indústria de maneira geral, mas na engenharia clínica é um termo que fiquei muito feliz de ver ele em voga, e quem traz ele hoje é a Loren. Então, Loren, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Esse foi um trabalho de pesquisa que você fez. Eu vi um pouco, né, sobre o seu LinkedIn, sobre sua história. Primeiro, eu queria entender da onde que você... por que você escolheu esse tema? Conta pra gente. Obrigada pelo convite, Thiago. Então, eu sou engenheira clínica, trabalho na área da saúde diretamente com essa parte de aquisição de equipamento médico, né? A engenharia clínica, no meu caso, onde eu trabalho, a gente está inserido no processo. Então, a gente faz a homologação de equipamentos, a equalização técnica, a gente olha para esses valores, né? Só que eu vi que não estava sendo suficiente. Então, na aula da pós-graduação... Desculpa te interromper, me explica o que é esse não está sendo suficiente. Como é que você percebeu isso? Apenas o custo de aquisição, ela não traz todos os custos ocultos que tem nesse processo. Por exemplo, um custo de manutenção, o custo de treinamento de reciclagem. Então, eu não estava conseguindo evidenciar esses custos para a minha alta gestão, para a minha diretoria. Então, eu precisava de alguma ferramenta que eu pudesse mostrar esses custos para eles, porque eles estavam olhando só o mapa orçamentário, só o custo de aquisição. E aí ela trazia uma falsa sensação de economicidade, né, nesse curto prazo. Então, eu precisava de uma análise a longo prazo. E aí foi no curso de... Fiquei feliz que você conheceu na pós. Tive contato Foi de qual professor? De qual aula? E implementei ela no meu Foi do Alexandre Ferrelli. Ah, do Ferrelli, o grande Ferrelli. Ferrelli, se você estiver assistindo essa entrevista, você já sabe que eu sou seu fã. Fiquei ainda mais seu fã. Olha só, ajudou a Loren, não só a Loren, todo mundo está assistindo agora esse vídeo a aprender mais sobre o custo total de propriedade. Muito bacana. Agora, Loren, na verdade, eu quero agora puxar um gancho, tá? Depois que a gente começou a brincar no ChatGPT, tem uma experiência que eu gostei de fazer muito, principalmente para a gente poder explicar conceitos, às vezes, um pouco mais complexos, que é explicar como se fosse para alguém de 5 anos. Né? Como é que você explicaria, então, esse conceito para uma criança de 5 anos de idade? Não sabe nada de engenharia clínica, não sabe nada de nada. Como é que você explicaria? Eu te falei que eu ia colocar você no fogo, né? Tá me colocando. Eu tenho um exemplo de carro, mas para criança de 5 anos não vai funcionar. Então, deixa eu pensar. Vamos lá. Uma criança de 5 anos foi pesado, hein, Thiago? Foi pesado. E vamos subir um pouquinho então a faixa etária. 15 anos. Vamos lá. Um adolescente. Que 15 anos fica mais fácil, né? Quando a gente tá começando a nossa adolescência, né? A gente tá almejando aí os carros, principalmente a garotada aí, tá bem atualizada. E aí a gente fala, pai, eu quero esse carro. E aí o pai, o que ele faz? Fala assim, mas filho, o carro não é fácil de se manter. A gente precisa ver além do preço que ele tá sendo pago no momento, né? Ele tem um custo de manutenção. Então, você fala pro seu filho, eu vou te dar esse carro, eu pago ele para você, mas quem vai manter esse carro é você. E aí você precisa fazer isso com a sua mesada. Aí o menino, ele já fica atento, né? Poxa, que custos são esses? E aí ele começa a pesquisar, explorar. Um menino de 15 anos já está com acesso à tecnologia, né? Ele já está bem atento. Então, ele vai atrás de o que fazer para manter um carro. Do que eu preciso? Eu preciso de prestar atenção no custo de abastecimento. Então, ele vai olhar quantos quilômetros por litro esse carro faz. Eu preciso pagar o seguro desse carro. Eu preciso pagar os impostos. Eu preciso pagar o IPVA, né? Então, meu pai me deu um carro, ótimo, só que eu preciso manter. E aí, isso precisa ser visto a longo prazo. Porque o carro é um bem durável. Ele quer que dure bastante tempo. E aí, não dá para ele manter esse carro se ele não tiver com esse inserido na realidade financeira da pessoa.
Então, assim, se eu fosse explicar, eu acho que eu traria um pouco desse exemplo Vamos, não, mas para adolescente. eu gostei da linha que você seguiu, Lore, mas eu queria trazer um ponto. Não sei se você percebeu, essa geração nova, né, coincidentemente, você pegou o exemplo do carro, mas eles têm cada vez menos procurado, por exemplo, tirar carteira, né, com o advento, por exemplo, da economia colaborativa de maneira geral, você vê mais, cada vez mais eles procurando Uber, não tem tanta preocupação. Na minha época, era de praxe, sei lá, tinha que fazer o vestibular e tirar carteira. Você viu alguma correlação nisso, né? Das pessoas em cima de jogar um pouco mais do CAPEX para o OPEX? Você acredita que existe ali uma correlação entre igual a pessoa deixar de comprar o carro para poder começar a alugar? Você acha que faz sentido nessa analogia casa isso? Como que você vê? Bom, eu acredito que casa, né? Porque muito vem se falando dessa parte de não vale tanto a pena hoje eu comprar um equipamento com a evolução tecnológica, sendo que daqui a pouco ele já vai estar defasado, né? Ele já vai estar obsoleto para a evolução tecnológica que a gente está passando. Então, a gente consegue colocar esse contexto dentro do custo de propriedade, porque ele não serve apenas para uma aquisição de um bem que vai ser seu permanente. A gente consegue aplicar também para uma alocação, por exemplo. Então, no contexto de equipamento médico, eu vou alocar um equipamento, vou fazer a alocação dele. Eu preciso olhar para esses custos ocultos. Por mais que eu tenha ali um custo fixo de mensal, né, desse pagamento desse aluguel, do equipamento, eu tenho custos também operacionais. Né? O que está dentro do meu custo de manutenção? Assim, o que está dentro? É só mão de obra? Não, é peça. Mas quais peças? São peças especiais também? Tem peça mais cara, mais barata? Então, abrindo esse leque, você vai conseguir pontuar todos aqueles custos que muitas vezes fogem no momento de uma alocação. E aí, com o CTP, ele abre esse leque e você vai conseguir colocar dentro de cada casinha o quanto esse custo representa. Não, fez todo sentido, porque isso que você trouxe, na verdade, eu entendo que muitas das vezes quando você joga, né, para poder fazer a alocação, você também não pode simplesmente. Acho que a raiz é entender o processo, igual que você comentou, porque por mais que você traz a locação, ainda não quer dizer que o contrato às vezes está terceirizado ou não. Mas vamos lá, ainda nessa linha do que você está trazendo para gente, eu queria ir um pouco mais a fundo, porque acho que muitas das pessoas que estão escutando, acho que já ouviu essa palavra, mas ainda não sabe o peso, né, do que isso pode significar. Você tem algum exemplo com números, né, que às vezes você passou e que você fala assim, olha, na hora que a pessoa escutar esse exemplo, ela vai sentir, não, realmente faz diferença essa ferramenta. Bom, eu tenho. Os números exatos eu não vou lembrar, mas eu lembro que foi algo bem significativo, né? Eu fui justamente aplicar o CTP numa correlação, uma equalização tecnológica entre mamografia convencional e mamografia digital. A minha direção queria seguir com a convencional, porque a gente não ia ter tanta demanda, né? Então a gente não precisava de uma Ferrari. Só que foi apresentado os benefícios da mamografia digital, o que não é só um ganho de números, né, entre, bom, lembrar agora os custos da convencional para digital, eu não lembro exatamente, mas era uma grande diferença, né? E aí a gente não focou somente no custo, né? A gente focou também no benefício a longo prazo. Então, eu vou gastar menos com insumo, eu vou conseguir produzir mais exame, porque o meu tempo de processo vai ser menor. E aí foram vários benefícios elencados ali. Hoje, e também com essa análise a longo tempo, eu consegui evidenciar que a aquisição inicial ela é menor, né? Ela foi menor em relação ao final da aquisição, porque a gente gastou 10 a 20% no início e o resto da operação era 4 vezes maior do que o custo de aquisição. Então a gente conseguiu até ver se cabia para a nossa realidade financeira. Valia a pena fazer a aplicação dessa tecnologia?
Bom que já dá para ter um norte geral da ordem de grandeza, né? Agora, quando você fez essa análise, você já conhecia essa ferramenta? E até entendo que existem outras abordagens, né? Você faz um paralelo aqui, até para as pessoas entenderem também que existem outros mecanismos, né? Mas como é que foi para você escolher? Você já sabia que era essa ferramenta? Você estava entre outras? Não, eu estava nessa fase de estudo, né? A única coisa que eu tinha no momento era a comparação de custo entre uma convencional e uma digital. Só que o meu custo maior estava na operação. Eu queria provar que esse custo operacional com a mamografia digital ele ia ser menor. Então eu não sabia como fazer isso, de que forma mostrar, de que forma apresentar, como comprovar. E aí foi pesquisando na aula do Ferrelli que caiu assim como uma luva, foi no momento até perfeito, sabe? Que eu estava passando e consegui colocar dentro de cada casinha que ele falou, né? Olha, tem o custo de aquisição, tem o custo operacional, que a gente tem que mostrar custo com insumo, filme, não sei o quê. O Ferrelli tem essa habilidade mesmo. Às vezes, quando você precisa de alguma coisa, ele aparece igual o mestre dos magos aqui e te dá alguma dica. Ela manobra a luz. Mestre dos magos. De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui. Mas, não. E aí, Consegui mostrar dentro da parte operacional que estava o nosso maior ganho. aham. Agora, vamos lá. Nesse processo, Nori, eu até vi um pouco no seu LinkedIn, apesar da gente estar falando de uma ferramenta que é hard skill, que é uma parte técnica, eu vi que na sua carreira você também deu muito valor para soft skill, né? De maneira geral, para a formação. E entendo que, inclusive, um ponto que eu sempre bati muito na tecla, né, que a gente, principalmente quando a gente tem uma base de engenharia, a gente não tem muito a experiência de soft skill, a gente aprende na marra. E dentro do hospital você sofre, porque, querendo ou não, são realidades muito diferentes, né? Lidar com o corpo clínico, tentar passar um conceito para a cabeça de uma outra pessoa. Então, eu te fiz eu te coloquei numa posição ali mais complicada para explicar para alguém de 15 anos, mas agora vou lá. Como é que você explicaria agora para um diretor de hospital? E de forma que quem estiver escutando consiga pegar esses argumentos. Porque eu vejo que muitas das vezes a gente não precisa de passar pelas mesmas dificuldades que outras pessoas. Então teve muitas coisas bacanas que você comentou ali que eu acho que se o diretor do hospital estivesse escutando, né, os determinados argumentos que você utilizou ali de custo, aliás, já estou até comentando ali que eu fiquei empolgado ali com a sua fala. Vamos lá, você falou dos 15 anos, agora e para um diretor de hospital, como é que você colocaria ali em 2 frases, como é que você explicaria Com o diretor, brevemente? eu uso mais a parte visual também do que muito a fala, né? Então, até porque o tempo deles é muito curto. Então, eu peguei a minha planilha e consolidei ela num gráfico. Eu conseguia mostrar através desse gráfico a curva da banheira. Fica muito claro, né, que o custo inicial ele é mais alto por causa da aquisição, né? E aí depois ela se estabiliza até um certo tempo, porque em 24 meses a gente tem a garantia, ela se mantém estável. Se você tiver um custo de aquisição e um custo de manutenção, né? Desculpa. E caso você não tenha esse contrato de manutenção provisionado, você vai ter uma alta de novo nesse gráfico, né? Porque um tubo ali pode queimar, então, e tubo é a parte mais cara do equipamento, né? Se eu não gastar com a infraestrutura necessária na instalação, esse equipamento pode vir a queimar, ainda mais o equipamento digital, que ela demanda um controle de temperatura e umidade. Então, foi preciso evidenciar que esse investimento inicial ele é necessário, mas depois ele se mantém. Então, ao longo dos meses, meu gasto vai ser o mesmo, assim, com esse contrato de manutenção, não vou ter surpresas, né? Eu vou estar preparado para qualquer situação de indisponibilidade, com o tempo de atendimento pré-estabelecido com o fornecedor. E aí, no fim da vida útil desse equipamento, eu já vou estar estudando ali uma outra tecnologia para vir a substituir essa. Então, através desse gráfico da banheira, né, que foi possível evidenciar quais eram os benefícios de você ter um convencional versus um digital, ou mesmo mostrar que é necessário trocar uma tecnologia, por exemplo. Então, se é uma tecnologia que já está em uso, né, fugir um pouquinho da sua pergunta,
Mas se é uma tecnologia que já tem uso, você consegue aplicar também, porque aí você consegue até pegar o seu histórico de manutenções, o custo que você já teve fora de um contrato, né, não tendo um contrato, dá para aplicar a várias situações o custo total de propriedade, né, não somente na hora da aquisição, mas ao longo da vida útil aí do equipamento. Não, perfeito. Agora, pegando, a gente falou muito no aspecto, principalmente do centro de custos, de manter, né? Mas se enxerga, né, na correlação, porque uma coisa, você comentou do carro, mas vamos lá, você pode ter um carro, né, para uso próprio. Agora você também pode ter o carro para poder ser o seu ganha-pão, né? Ele pode ser a ferramenta de trabalho. Então, para poder manter a operação do hospital, você precisa dos equipamentos. Então, como você imagina, né? Aliás, você acredita que a gente pode usar essa ferramenta não só para poder mostrar ali a redução de custos, mas mirando, por exemplo, uma eficiência operacional? Como você acredita que talvez a gente consegue colocar um pouco mais desses argumentos? Que você já passou por isso? A gente consegue relacionar, né, o que foi previsto, estimado, com o que está sendo executado, né, Tiago? Então, dá para extrair muitos indicadores desse estudo e aplicar essa correlação. Então, por exemplo, o custo operacional. Eu previ um custo de mão de obra assistencial mesmo, aplicada a esse equipamento, e previ um custo de treinamento dessa equipe e previ um custo de manutenção no sentido de testes de qualidade de imagem. Então, a gente consegue relacionar o benefício que foi ter gasto esse valor para garantir a disponibilidade desse equipamento. Claro, né? É uma questão que vai ter que ser vista ali cotidianamente, né? Com os indicadores-chave de desempenho, para você sempre estar correlacionando o que você projetou para o que está sendo de fato executado. Eu não tive indisponibilidade, então eu sei que está funcionando muito bem a minha operação e os meus processos para garantir, né, a manutenção centrada em confiabilidade do equipamento. Outra parte Desculpa, mas é porque quando você começa a tocar umas palavras aí interessantes, eu tenho que fazer algumas perguntas, porque agora você já juntou a manutenção centrada em confiabilidade, que é um outro pilar que eu vejo uma grande dificuldade de trazer isso para a engenharia clínica, né? Desenvolve um pouco mais esse ponto aí, que eu acho que quem está escutando, até pessoal, a manutenção centrada em confiabilidade, na verdade, as indústrias que mais utilizam, que é a aeroespacial, automobilística, que querendo ou não é onde tem mais investimento, né, nessas áreas. E na engenharia clínica, beleza, já começou a trazer. Como é que você junta os dois? Conta pra gente. Cara, então, a engenharia clínica ela está totalmente inserida na segurança do paciente. A gente executa totalmente uma manutenção centrada na confiabilidade, porque a gente precisa garantir a disponibilidade desse equipamento com o seu nível máximo aí de segurança. Então, o que a engenharia clínica faz para garantir que isso aconteça? Uma manutenção correta sendo executada periodicamente, né? Então, eu tenho a manutenção preventiva, eu tenho os testes de aceitação que são exigidos no caso da mamografia por uma instrução normativa específica, que ele te dá vários parâmetros que você tem que testar para ver se a qualidade da imagem está dentro do aceitável. Então, a gente tem muitas ferramentas ali que até a legislação nos dá para a gente conseguir verificar se o que eu tenho ali no meu equipamento está de fato atingindo o que está sendo esperado, né? A gente tem uma normativa para seguir e se embasar. Então, a gente extrai desse conteúdo esses indicadores, né? Eu acho que os indicadores, eles conseguem comprovar muito bem se a minha manutenção está sendo efetiva ou não. O meu tempo de disponibilidade, né? A minha disponibilidade do equipamento, o meu tempo de atendimento até, né? Porque o momento em que eu fico 24 horas parado com o equipamento, eu estou tendo perda de receita. Eu não estou executando exame, eu não estou tendo retorno desse investimento. Então, a parada do equipamento, ela
está totalmente atrelada à minha receita, né? E aí a gente consegue correlacionar esses dois conceitos. Lani, a gente brinca aqui na Arquimedes que quando o pessoal vem que não era da área, né, não veio de engenharia biomédica, veio de uma área totalmente desconexa, a gente fala assim, ó, você vai entrar, te dou uma semana para você começar a ter medo de entrar dentro de hospital. Que você começa a, de fato, entender como é que... Então, você tocou num ponto que é bem bacana, igual da perda de imagem, mas às vezes se a gente olha intrinsecamente só a perda de imagem, às vezes a gente não percebe que isso pode ser de crítico, né? Você consegue dar algum exemplo pra gente de um caso aí de uma storytelling de, um contexto assim, a gente não preocupa com a confiabilidade, porque a gente vê que nem todos os locais, inclusive é uma briga, né, da gente trazer engenharia clínica para os hospitais, que é uma utopia a gente achar que todo mundo tem essa mesma procura pela uma pessoa olhando para a gestão da tecnologia médica, da segurança do paciente. Então é uma luta, mas para quem ainda não está, se você está assistindo, é um enfermeiro, é um médico, a Loni agora vai te contar uma história para você poder ficar assustado, né? Vai lá, conta aí pra gente. Cara, então, como eu estou centrando as minhas relações de exemplo, né, na parte de mamografia, a minha história também vai ser na parte de mamografia. Se você, né, no sistema digital versus um convencional, não tem como apurar a qualidade da sua imagem, você pode facilmente confundir ali o médico na hora do laudo, em que ele pode ver o equipamento, né, pode olhar para um ruído, filtrar esse ruído, achando que é um artefato, mas que na verdade é uma microcalcificação da mama, que pode evoluir para um câncer. Então, quando você aplica esses testes de garantia da qualidade em equipamentos de imagem, principalmente, você está atestando que está dentro daquela faixa e que aquela microcalcificação ela não vai ser filtrada no momento do processamento da imagem. Então, o médico ele vai conseguir, o equipamento vai conseguir processar a imagem, identificar a microcalcificação, diferenciar ela de um artefato e vai conseguir dar um laudo, um diagnóstico, classificando essa microcalcificação, né? Se ela é uma BRAD 0, 1, 2, 3, para ver qual que é o nível, né, dessa alteração na mama, e aí te falar se você precisa logo partir para um procedimento para você não deixar evoluir para um câncer, ou se você já tem que seguir com um tratamento mais pesado. Então, é muito importante que você execute esse teste de qualidade da imagem, porque aí você não vai fazer com que um laudo seja laudado, né, de forma errada, ou que seja necessário refazer esse exame, que é muito traumático para a mulher, e aí você consegue diferenciar um ruído de uma microcalcificação, que é uma diferença que só médico consegue visualizar, viu? Eu acompanhei E isso que você está trazendo é comum? Isso que você está comentando? Principalmente nos equipamentos convencionais. Então, no digital, ele já traz ali um algoritmo, uma tecnologia mais avançada que consegue diferenciar essa microcalcificação de um ruído. Mas nos convencionais ainda, pela tecnologia, pela diferença tecnológica mesmo no processamento da imagem, ainda pode ser confundido um ruído de uma microcalcificação. Então, o digital está aí para ajudar a gente, está aí para a gente correr com tratamento, para evitar refazer exame de mama, por exemplo, que é muito desconfortável. Então, eu brigo muito por esse avanço tecnológico. A gente vê muitos benefícios, principalmente para as pacientes. Não, acho que você comentou aí, faz todo sentido, né? Inclusive na mamografia, recentemente, né, agora é cobrado você fazer diariamente, né, os ensaios. Então a gente vê que existe ali um movimento, mas eu acho que a gente ainda está um pouco incipiente, mas a gente está lá, um dia a gente chega num processo. Bom, agora vamos lá. De tudo que você comentou, eu acho que você já deu foi muito bacana, que você comentou tanto assim de custos, né, e você já deu alguns números pra gente. Você falou um ponto, Lauren, que eu achei muito bacana, porque
novamente, voltando aí para a parte das soft skills, que são as coisas que a gente não aprende, que a gente vai no feeling, e aí, hoje, por exemplo, pelo que você comentou, hoje você está muito mais bem preparada para poder mostrar um próximo estudo. E você comentou um aspecto que eu gostei, que você falou assim, olha, as pessoas elas são visuais, né? Então você falou assim, olha, se eu estiver só explicando, então você falou da curva da banheira, você comentou, seja de gráfico, de curso. Tem aí, Lone, algum outro macete que você estava aguardando as 7 chaves, que era para sua consultoria, que você estava ali, ó, esse aqui é um macete, na hora que você for fazer a apresentação disso, seja visual, ou seja algum trigger, ou algum argumento para quem, quando for um engenheiro clínico, que estiver aí trazendo para o diretor, seja carta na manga, né, para poder convencer? Cara, tecnologia, né, Tiago? A gente tá numa evolução tecnológica. Então, um desafio, né, que eu passei muito no meu trabalho foi defender a tecnologia. O pessoal ainda é muito preso às questões, alguns equipamentos mais antigos, por conta deles serem mais baratos, que traz essa falsa sensação aí de economicidade. Então, a carta na manga você sempre está falando dos pontos de vantagem e desvantagem e relacionando o que você está apresentando, né? Comparando tecnologias. E comparando com dados principalmente, né? Então, esse caso da mamografia, o argumento principal foi a segurança da paciente. Eu consegui identificar uma microcalcificação, né? O que assim, é muito raro, porque nem todo lugar tem um mamógrafo digital, por exemplo. Então, nem todo lugar tem o melhor equipamento. Por isso que nós, engenheiros clínicos, a gente que está inserido nesse mercado tecnológico, precisa estar apresentando quais são os benefícios dessa evolução para o corpo da alta direção, por exemplo, da alta gestão. Então, sempre estar chamando atenção para vantagem e desvantagem, e de uma forma até visual, né? E que se aplique também a contextos da vida real. Então, os médicos que eu costumo trabalhar, eles são muito voltados ao conforto do paciente, ao tempo de resposta, né? Eles querem ver produtividade também. Então, se você relaciona boa tecnologia, se você consegue comprovar que a longo prazo você vai ter um retorno maior desse investimento, porque você vai conseguir executar mais rápido certos processos e aplicando, né, principalmente a um argumento do porquê que ele é bom para a segurança do paciente, você vai conseguir ganhar aí esse apoio da direção. Lógico que nem sempre é possível aplicar, porque a gente precisa ter essa visão sistêmica, global, não só da parte de engenharia clínica, como de outras pessoas, né, principalmente da equipe médica, para compor esse argumento, porque a gente só evidencia uma diferença tecnológica, mas é o corpo médico que está aplicando a tecnologia que vai te falar ali na prática do dia a dia qual que é a principal vantagem para ele que está operando, por exemplo. Então, a gente tem que estar sempre aliado à equipe médica, assistencial, enfermeiros, fisioterapeutas, para a gente construir um argumento ainda bem mais embasado, com práticas aplicadas ao paciente de fato, porque muitas vezes a gente vê que a teoria é muito bonita. Se eu for fazer equalização técnica, eu consigo até comparar muito bem as tecnologias, mas a parte prática no meu dia a dia do médico, ele me traz muitas coisas, muita informação que é importante, então eu preciso inserir essa informação no meu argumento. Mas olha, Lore, você já está há mais ou menos quantos anos no mercado de engenharia clínica? Se eu for contar o meu tempo de estágio, vai fazer 5 anos. De trabalho mesmo. É um tempo relevante. É um tempo relevante. É um tempo relevante para você ter as informações, né, de comparação dos equipamentos, mas e como você acredita com quem entrou agora e não tem o background? O que você daria de dica para uma pessoa? Porque foi muito bacana que você comentou, a tecnologia, e na verdade, eu acho que não só, às vezes, uma marca que é mais barata, mas às vezes você tem o outro lado que a marca, na verdade,
não é nem questão de ser mais barato, às vezes o equipamento está funcionando, mas o MTBF dele, né, ele está numa taxa de quebra ali, ou então o MTTR, né, o tempo médio de reparo, às vezes na hora que quebra precisa de uma peça de fora, enfim. Então, o que você comentou de misturar os indicadores, eu acho muito bacana, mas aí vem a dificuldade, né? A gente entende que você falou muito bem do mamógrafo, mas na hora que a gente chega na engenharia clínica, a gente tem uma infinidade de equipamentos. Poxa, e aí? O que a gente faz? O que você tem aí? Hoje nós estamos aqui para poder extrair, depois de editado, em 15 minutos, que a gente vai aprender tudo que a Lauren sabe. Como é que você faz? O que você daria de dica para quem não teve esse background, que não conhece aí todos os equipamentos? O que essa pessoa pode fazer? Uma parte muito importante, Thiago, é que a engenharia clínica, a pessoa, principalmente a pessoa que está iniciando agora, que ela faça a homologação de equipamento, porque ela vai conseguir vivenciar na prática e vai conseguir visualizar a diferença tecnológica. Então, o que é a homologação, né? Entrar em contato com o fornecedor e pedir uma demonstração desse equipamento no hospital que você estiver, ou mesmo no laboratório, porque em análises clínicas também a gente tem bastante equipamento, né? Então, converse com os fornecedores, peça uma demonstração. E é bem recebido? Sempre quando você pediu, no geral é bem recebido? Sempre bem recebido, o tempo médio ali de demonstração é de 7 e às vezes a gente até consegue estender para 10 a 15 dias, claro que depende do equipamento que você está testando, né? E aí você faz essa análise, né? Você consegue até adiantar um pouco do processo de equalização técnica, porque você já vai mapeando as tecnologias. Então, você está chegando no mercado de trabalho de engenharia clínica agora, né? Estuda as tecnologias. Estuda as normativas que te dão base para você defender aquela tecnologia, né? Então, eu estou sempre citando alguma normativa, por exemplo, a Instrução Normativa 92, que é da parte de teste de controle de qualidade de mamografia. Mas, por exemplo, na questão de custo total de propriedade, né? Por que a gente tem que executar? Porque a gente tem a NBE, a RDC 509 da Anvisa, que pede que os estabelecimentos de saúde tenham um plano de gerenciamento de tecnologia. E aí a NBR 15943, ela te fala quais são as diretrizes, que é onde entra a parte de aquisição de equipamentos médicos. Então, assim, tem muito conteúdo, Thiago. Eu acho que dá para até expandir muito a nossa conversa. Quem está chegando agora na engenharia clínica e quer utilizar o custo total de propriedade bem no início da sua carreira, é muito possível, porque você vai ter uma visão geral de tudo que você precisa naquele ciclo de vida do equipamento. Então, na parte de aquisições, o nome custo de aquisição, ele é um nome curto, mas quando eu abro esse leque de aquisição, eu tenho treinamento inicial, prazo de garantia, 12 meses é o tempo mínimo que a gente coloca, mas você pode colocar 24 meses. Tudo isso vai interferir no custo da sua aquisição. Prazo de entrega, né? Então, você não olha só a parte de equalização técnica. Todas essas outras partes, até que a gente pode falar que são contratuais, né? Elas interferem no seu valor, entram no seu custo. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. Dentro do meu pacote de instalação, o que está sendo cobrado? Esses treinamentos são para quantas pessoas? Quantos técnicos? Porque se eu aumentar em relação ao que eles estão me oferecendo, esse custo muda. Então, tem muito detalhezinho que dá para a gente ir abrindo e selecionando melhor qual que é o meu fornecedor. Meu tempo de atendimento na garantia ainda, qual que é o tempo? Quantas horas a partir do primeiro chamado, né? E isso eu vejo uma dificuldade. Porque quando você tem laranja, você soma das duas laranjas. O problema é que eu vejo quando você tem um tempo, que é uma outra grandeza, você tentar transformar isso num custo, né, no tempo, e isso, né, aí você vai lá
derivar o lucro cessante, aí na hora que você vai tentar pegar as informações, o pessoal não quer te dar. Então, isso eu admiro muito, né? Você entra num terreno meio perigoso, né? Para poder pegar todas as informações, às vezes acaba envolvendo, às vezes, ego de outras pessoas ali, mas muito, muito bacana. Bom, eu acho que a gente já está quase indo para o nosso encerramento, Lore, mas tem muita coisa ainda que eu queria agora afunilar para a gente poder, pelo menos, fechar o assunto. Na verdade, você já comentou, né, de uma forma mais geral, né, da mamografia. Mas você tem alguma história para poder compartilhar com a gente que você acredita que teria sido diferente se a Lauren lá atrás soubesse do que a Lauren sabe hoje, no que tange toda essa parte de gestão de curso? Você tem, e o que isso poderia ter impactado, o que isso poderia ter sido diferente, seja para um paciente, seja para a instituição? Você tem alguma história para poder compartilhar com a gente? Bom, nossa, eu tenho bastante história até. Eu trabalho na parte também de manutenção, né? Então, falta um parafuso a menos aqui, porque engenharia clínica atrelada à manutenção é ótimo, é demais. Oh, desculpa te interromper, porque você tocou num eu já comentei com você, né? Na hora que você falar algumas palavras, é bons triggers aqui. Thaís, você que está escutando aí, ó, pede pra gente descer o modelo, para ele poder depois fazer um desfile, que ela falou do parafuso a menos, a gente montou artes especiais para engenheiros clínicos que tem um parafuso a menos. Enquanto você estiver falando, Lore, vai passar aqui atrás. Então, só avisa ele lá para ele poder... Por favor, continua dessa parte. Bom, e aí até no meu início da carreira, eu tive que fazer a inauguração de um centro cirúrgico. No início da carreira? Já te jogaram? Já vai com a bomba, né? Então, de onde que eu ia partir? Qual que era o meu pontapé inicial, né? E aí, claro, você tem que ter ali os seus parceiros de trabalho. Meu pontapé inicial é junto com a necessidade médica. Quais são as necessidades? Quais são os tipos de cirurgia que a gente vai executar? Bom, já sei os tipos de cirurgia, já sei quais são os equipamentos que eu tenho que ter no meu centro cirúrgico. Parte de manutenção, eu tenho que fazer reforma, eu tenho que fazer obra. Peguei um espaço que não tinha nada de infraestrutura pronta para um centro. De onde você tirou essas informações? Estou curioso. O Ferrelli não existia na época, né? Ele não tinha ali para poder... Eu sou muito curiosa, né? E eu sou formada em engenharia biomédica. Então, na minha graduação, eu tive uma matéria voltada para legislação. A gente viu bastante coisa. E era muita legislação. Então, foi uma ótima base, porque é tanta legislação que existe no meio médico que você fica até meio perdido. Então, é o que me guia, na verdade. A primeira coisa que eu faço eu tenho uma obra para fazer, eu tenho um equipamento para instalar, vou olhar a RDC 50. O que a RDC 50 exige que eu tenha? Então, eu sigo ali o que a RDC 50 me pede, me exige, atendo, e aí eu vou e dimensiono a parte de equipamentos. Então, acho que um bom ponto de partida é sempre estar atrelado a alguma legislação. Engenharia clínica, RDC 50, 509, a 15943, né? E algumas outras que a Mariana Brandão cita são muito importantes. Mariana Brandão é uma ótima dica, porque ela está sempre colocando esses assuntos em pauta. Eu sigo ela também, live. Ela faz uns carrosséis lá já com o guia para todos os conteúdos, né? E ela dá ótimas dicas das principais legislações aí aplicadas à engenharia clínica. Então, se eu tivesse tido contato, né, com o CTP nessa época, eu acredito que eu teria até conseguido contribuir para que a gente pudesse fazer escolhas melhores, né, mais otimizadas em relação à gestão de custos, em relação à gestão de todos os insumos e consumíveis e materiais, mobiliários, equipamentos, reforma que a gente tinha que fazer. Naquela época eu não tinha acesso a essa metodologia. E aí hoje eu acredito até que eu conseguiria ter montado um case do esperado versus o executado, do indicador de desempenho, né? Como era antes ali o desempenho daquele espaço, como que ele ficou. A gente não tinha IT médico, a gente não tinha
piso aterrado. Então, tudo isso tem conceito aí teórico. Ô, Lore, na verdade, a gente pediu pro nosso modelo descer, trocou, o que tá acontecendo? Trocou o modelo. Trocou o modelo. O outro modelo E o modelo, ele tava com Não, pressa para poder passou e ir fugiu. fazer... Não vai parar para poder mostrar? Eu acho que a Lauren quer ver. Pois é, eu Outro quero mostrar pra Lore, porque, Lore, você vai ganhar um dos nossos brindes da nossa lojinha para engenheiros clínicos. A gente sabe, esse negócio aí que a gente fala aí que é uma emoção a cada dia, é verdade, a gente tangibiliza ela nas camisas. Mas eu tava achando que a do engenheiro clínico direto, o pessoal não... Não tem. Eu acho que não. Lore, você vai ter que ser convidada novamente pra gente poder fazer mais uma outra Sem rodada e problema. poder mostrar. Hein? Repita a frase, é verdadeira. Vamos lá. Lore, pra gente poder fechar em uma única palavra, tá? Como que você sintetiza você antes e o depois, né, de todo esse conhecimento? Em um adjetivo, uma palavra que sintetiza o antes e o depois de toda essa carga de conhecimento, uma única palavra. Uma única palavra que sintetiza o antes e depois. Eu te falei que não ia, a entrevista não era para ser fácil. Não tá sendo fácil não, Thiago. Difícil. Uma palavra só? Pode ser duas? Se você falar muito... Mineiro fala duas palavras, tudo junto parece uma palavra. Como a gente está conversando aqui, a gente é mineiro, aqui a gente está em Belo Horizonte, Minas Gerais, pode ser duas. Mas tem que falar rapidão, junto. Vamos lá. Eu não sei se é uma boa, não. Agora, você não... Porque assim, de verdade, né? Agora colocando a parte bem pessoal mesmo, o que... A grande diferença da Lauren do passado para a Lauren de hoje é a inteligência emocional. Porque sem inteligência emocional você não consegue raciocinar bem, racionalizar as suas ações, né? Então, só tendo inteligência emocional... Gostei dessa, hein? Aí, a modelo. Aí, ó. Game of Injury. É a Guerra dos Tronos, né? Você sente assim no seu dia a dia? Que é tipo Game of Thrones mesmo? Eu sinto. Game of Thrones mesmo. Então acertamos. Muito obrigado. Aí, ó. Tem ali o símbolo ali do CREA, tem que pagar o CREA, né? O teste de segurança elétrica, a medicina. Fizemos especialmente para vocês, engenheiros clínicos. A Lauren vai ganhar uma camisa dessa em breve. Aí, ó, ô João, você que está escutando, pode mandar aí para a Lauren a camisa dela. E tem tudo a ver também com inteligência emocional, né? Acho que, na verdade, isso que você comentou, a gente falou, apesar de a gente falar brincando ali da Guerra dos Tronos, a gente sabe que acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem no dia a dia é lidar com pessoas, não só seu time, na gestão de time, formação de time, mas também as pessoas de outros times, para poder fazer tudo funcionar. Lauren, muito obrigado. Foi muito bacana o bate-papo. Você sabe que você foi a nossa primeira nesse nosso quadro, né? Então a gente fica muito honrado de você ter aceitado esse convite. Quando você estiver vindo em Belo Horizonte, vem aqui tomar um café com a gente, vem aqui conhecer o nosso espaço. E muito bem-vinda para você voltar das próximas vezes, trazer mais conhecimentos. Você sabe que agora você tem que fazer agora mais um TCC para a gente chamar de novo, para a gente poder bater mais um papo. Você faz rapidinho. Bom, Lauren, quer mandar uma mensagem de agradecimento? Quer deixar a sua última mensagem? Eu quero agradecer ao Instituto Eclés, né? Porque através do Eclés que eu consegui aprofundar aí meu estudo, meu trabalho, me deu muita base. Tiago, foi diferencial na minha carreira. Sem puxar saco, tá? É real, Que verdade. fico feliz. Não, fico feliz. Pessoal, eu não ia falar isso, mas já que a Lauren falou da Eclés, nós vamos, aqui no vídeo, aqui abaixo, a gente tá na... Qual é a turma, Thaís? É a nona? 9. Caramba, já tá na 9 já. O tempo tá voando. Nós estamos na 9ª turma. Ela começou agora recentemente. Lauren, as aulas, você não vai mentir não, hein? Você assiste todas elas online ou você... algumas você não dá? Então... Não consegui assistir todas e foi providencial elas serem gravadas, porque eu não perdi nada de conteúdo. Não dá. Nem sempre dá para assistir depois de novo, rever. Mas, pessoal, quem quiser acompanhar aí essa turma nova,
se inscreve aí abaixo, tem um link de inscrição para poder aproveitar junto com a nona turma. Ô, Laurinha, a sua foi a... Acho que é a terceira, segunda ou terceira. Não, então você foi uma das primeiras alunas. Mas perfeito. Muito obrigado, Lauren. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Até. Se vocês gostaram, né, a gente vai trazer pessoas igual a Lauren que querem compartilhar o conhecimento. Tudo que a gente está fazendo, Lauren, você deve ter percebido, a gente não é só uma questão de ensino, a gente está realmente preocupado em fazer a capacitação das pessoas. Então, a gente está reativando, inclusive, o nosso blog com outros conteúdos, materiais ricos. Segue a gente, segue o canal, que você vai virar um engenheiro clínico aí com muita inteligência emocional, muito conteúdo e principalmente sabendo tudo de curso total de propriedade. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado e até mais.